Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. Você está agora acompanhando o programa Bem Assim. E hoje aqui no programa, tá, para a gente iniciar a semana, nós vamos falar sobre tireoide. Pois é, no último dia 25, gente, foi celebrado, né, o Dia Internacional da Tireoide. A gente vai esclarecer alguns assuntos sobre esse tema já aqui no estúdio. Também ainda vamos ter muitas dicas de maquiagem para iniciantes. A gente vai conversar um pouquinho com a maquiadora profissional e aí depois a gente vem com um tutorial bem legal para vocês aprenderem. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aqui ligadinho com a gente, né? Seja aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou vai ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Obrigada mesmo, tá, pela sua companhia. Lembrando também sempre, das nossas redes sociais. Nós estamos presentes aqui nessas plataformas para você acompanhar a gente também lá no mundo online, no mundo digital. Basta você acessar aqui, buscar os nossos perfis nessas plataformas e interagir bastante com a gente. Tá joia? Estamos te aguardando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui? O Dia Internacional da Tireoide, que foi celebrado no último dia 25 de maio, desperta a atenção da população com a divulgação de informações sobre as doenças tireoidianas. Vamos ver se eu acertei. E a gente está aqui agora no estúdio com o endocrinologista Arnaldo Mendonça. Ele vai nos alertar sobre a importância de atentar-se, né, aos sinais do corpo para os cuidados necessários com a tireoide. Muito bom dia, doutor Arnaldo. Bom dia, seja Marla. muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, bom dia. Na realidade, a tireoide é uma glândula, né, que está presente na região anterior do pescoço. Sim. E ela pode cursar com vários problemas. Ela pode cursar com alterações funcionais, né? Ela pode funcionar ou a mais ou a menos e pode cursar também com algumas nodulações. É importante salientar também que a tireoide ela faz parte de toda a vida do ser humano, desde a concepção, desde o intraútero, na criança pequena, no adolescente, no adulto jovem, no idoso e aí cada um com suas particularidades, né? Todo mundo tem tireoide, né, doutor? Graças a Deus, todo mundo tem tireoide, salvo algumas exceções. Existem casos raríssimos em que a pessoa nasce sem a tireoide, que é a genesia tireoidiana, a falta da tireoide, e aí se caracteriza em situações de hipotireoidismo congênito. E hoje em dia se faz o teste do pezinho e se consegue rastrear essa população e começar o tratamento mais precoce possível. Tá, então mesmo que a pessoa ela não tenha tireoide, ela vai precisar fazer um tratamento. E quem tem tireoide, tem algum grupo que é mais sucinto a acabar tendo complicações ao longo da vida? Existe. A patologia tireoidiana, de uma maneira geral, é mais frequente no sexo feminino, mais frequente na mulher. E aí, como eu falei em relação às disfunções, quando a tireoide está funcionando pouco, quando ela está produzindo menos hormônio tireoidiano, a gente chama isso de hipotireoidismo, né? No hipotireoidismo, a pessoa geralmente fica sonolenta, indisposta, queda de cabelo, pele seca, unhas frágeis. E aí, às vezes, se confunde muito com algumas outras patologias. Por exemplo, a mulher na menopausa, ela apresenta sintomas muito parecidos. Uma mulher na fase de tensão pré-menstrual também apresenta sintomas muito parecidos. E aí você tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais para não tratar todo mundo. Já no hipertireoidismo é o contrário, se produz muito hormônio tireoidiano e esse excesso de produção de hormônio tireoidiano deixa a pessoa mais ansiosa, mais irritada, insônia, tremores, palpitações. E aí o tratamento tem que ser efetuado de acordo com cada situação. No hipotireoidismo você faz a reposição do hormônio tireoidiano e no hipertireoidismo você faz tratamento com medicamentos e outros tratamentos que façam com que haja uma diminuição da produção desses hormônios. Doutor Arnaldo, o que é que vai causar essa modulação aí, vamos falar assim, de hormônios, né, de produção de hormônios, essa desregulação
de produção de hormônios que vai poder causar ou hipo ou hipertireoidismo? A doença que a gente vê mais frequente no nosso meio é uma doença autoimune e que se chama de tireoidite de Hashimoto. Sim. É uma patologia. Autoimune é toda doença que a gente diz que o próprio organismo se rebela contra ele mesmo. Então há uma agressão à glândula tireoidiana e essa glândula tireoidiana ela passa a produzir ou menos hormônio, que é o caso do hipo, ou mais hormônio, que é o caso do hipertireoidismo. E existe uma linha do tempo. Existem pessoas que passam a vida inteira e só têm o anticorpo positivo e nunca vão apresentar nenhuma disfunção da tireoide. E tem pessoas que podem abrir o quadro com hipertireoidismo e depois evoluir para o hipo ou vice-versa. Tá? E existem também as doenças nodulares da tireoide, né? O nódulo na tireoide, aí mais uma vez, é muito mais frequente no sexo feminino, mas como a gente comentava anteriormente, informalmente, quando ocorre o nódulo tireoidiano no homem, a gente tem que ter muito mais atenção. Sim. O sexo masculino, a presença de um nódulo no sexo masculino é considerado um fator de risco a mais para a doença maligna da tireoide. 95% dos nódulos tireoidianos são benignos, né? E dos 5%, a grande maioria, apesar de malignos, são de excelente prognóstico. Tá. A tireoide tem alguma relação com o coração? Tem. A campanha, inclusive, desse ano do Mundial, né, que é a campanha internacional da tireoide, e que nós temos a SBEM Alagoas muito bem presente, a SBEM Nacional muito bem presente, o Departamento de Tireoide muito bem presente, e ela coloca justamente isso, é dose certa, né? Sim. Quer dizer, dose certa porque as doses hormonais elas têm que ser feitas muito certas, muito individualizadas para cada paciente. E fazendo um paralelo com o coração, como a gente mencionou, o hormônio tireoidiano ele regula os sistemas orgânicos de uma maneira geral e o coração é um deles. Então, por exemplo, quando você tem um hipertireoidismo, você tem um aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia, e um hipo, uma diminuição, que é a bradicardia. E a medicação que você faz para tratar o hipo tem que ser na dose certa, para não aumentar demais esses batimentos cardíacos e aí manter o paciente equilibrado. O hormônio tireoidiano é muito seguro, ele é feito de forma muito segura, agora tem que ser feito assim por especialista, tá certo? O hormônio tireoidiano não pode, não deve ser manipulado. O hormônio tireoidiano ele é feito em microgramas, consequentemente tem que ser feito e comprado em laboratórios que sejam realmente confiáveis, seguros. Certo. Doutor, uma dúvida que eu fiquei. Como diferenciar esses sintomas que o senhor falou aqui pra gente, né? Sim. Um pouquinho antes, de outras doenças? Por exemplo, a questão da ansiedade, né? Que causa essa angústia, enfim. Sim. E do outro, a relação, por exemplo, queda de cabelo, a indisposição. Como é que dá para diferenciar? Em medicina, a gente tem um racional que sempre que você está diante de algum paciente, você nunca dá o diagnóstico inicial de distúrbio de ansiedade. Sim. Você tenta sempre investigar o máximo de patologias que possam estar relacionadas com o distúrbio ansioso, uma vez que você descarta tudo e aí você parte para o diagnóstico de ansiedade, mas sempre ficando atento que por trás dessa ansiedade pode existir uma doença orgânica e lembrando que ansiedade, distúrbio ansioso é um distúrbio patológico, é um distúrbio que requer atenção e que a gente tem que tirar muito esse estigma que existe com relação à doença ansiosa e a gente entraria em muita conversa sobre isso, que eu acho um tema bastante interessante. Mas o diagnóstico diferencial é feito em dados clínicos, no exame físico, e quando você realmente não consegue fechar o diagnóstico, você dosa alguns hormônios, são os hormônios tireoidianos. E esses hormônios eles vão esclarecer para a gente melhor o diagnóstico. Se for na menopausa, aí existe a clínica característica da menopausa, que é a falta da menstruação, atrelada a dosagens hormonais da menopausa, que também
vão fechar o diagnóstico para a gente de uma coisa ou de outra. Ou as duas coisas podem estar juntas. Certo. O que acontece, por exemplo, se a minha tireoide ela não está funcionando normalmente, mas eu estou assim, sabe, ignorando isso, pode haver uma complicação maior mais para frente? Pode. Hoje em dia, cada vez menos a gente está vendo complicações relacionadas ao não tratamento adequado. Sim. As pessoas, quando têm o diagnóstico, elas realmente têm uma adesão boa ao tratamento, algumas não, mas a maioria sim. Quando você trata adequadamente, não tem problema nenhum. Quando você esquece de tomar a medicação, aí você não melhora da sintomatologia, né? Os hormônios não melhoram, consequentemente a pessoa persiste, sonolenta, indisposta. E se a pessoa não trata de forma alguma, se a pessoa não toma medicação de forma alguma, as duas patologias, tanto o hipo como o hiper, o hipotireoidismo pode evoluir para uma complicação muito grave, chamado coma mixedematoso, mas é raro, e há necessidade realmente de não ser feito o diagnóstico ou em si fazendo o diagnóstico a pessoa realmente seja totalmente não aderente ao tratamento ou tem alguma doença aguda, né? A gente está na pandemia de Covid, a gente nunca pode deixar de falar, sim, mas em situações de agudização, de um estresse agudo, de uma doença aguda, você pode ter um agravamento dessa patologia tiroidiana de base. E se for o hipertireoidismo não tratado, esse pode levar ao que a gente chama de crise tireotóxica, que nada mais é do que um excesso enorme, um excesso muito grande, eu já estou sendo redundante no que estou falando, na produção desse hormônio tiroidiano. Então, imagine uma grande quantidade de hormônio circulando no teu organismo e vamos lembrar do coração. Sim. Então, o coração ele vai bater muito mais rápido e aí vem as arritmias cardíacas. Das mais frequentes é a fibrilação atrial, que o colega da cardiologia já, quando tem um paciente com arritmia, já lembra da tireoide e já ajuda a gente pedindo os hormônios tiroidianos. Ótimo. Doutor, pode acontecer de algum tratamento desses ainda assim não funcionar para amenizar ali aquela desregulação da tireoide? E aí, por exemplo, pode chegar a precisar de cirurgia ou não? Os medicamentos hoje disponíveis no mercado, né, eles já conseguem atuar bem? Em se tratando do hipotireoidismo, o tratamento sempre é clínico, sempre é a reposição de hormônio tiroidiano e trata bem, trata adequadamente. Você às vezes tem dificuldade um pouquinho de adequar a dose, mas uma vez adequada a dose, trata adequadamente. Já o hipertireoidismo, a depender do tamanho da tireoide, às vezes são tireoides volumosas, sim, que a gente chama de bócios, você pode partir para 2 tratamentos a mais. Um é o iodo radioativo, que é nada mais, nada menos do que você tomar o iodo e ele vai impregnar na tireoide. E outro tratamento é o cirúrgico. O tratamento cirúrgico para o hipertireoidismo a gente tem feito muito pouco. E quando você tem um nódulo tireoidiano e esse nódulo, ao fazer uma ultrassonografia, e essa ultrassonografia mostrar que é um ultrassom suspeito, é um nódulo com alta suspeição de malignidade. E aí você vai e faz uma punção aspirativa com agulha fina desse nódulo. Sim. Aí você tira o material, esse material é lido, se faz uma citologia da tireoide. Então, se você tem uma história clínica primeiro, bem feita, né? Um exame físico que você palpa o nódulo, o ultrassom que mostra o nódulo, a citologia suspeita, e aí você discute com o paciente, e aí entra a equipe, entra a cirurgia de cabeça e pescoço para se definir se esse tratamento vai ser cirúrgico ou se a gente vai apenas observar o nódulo. Ok. Uma coisa que muitas pessoas falam quando a gente fala de tireoide é: o tratamento da tireoide engorda, né? Acaba adquirindo peso. E aí, isso é mito ou isso é verdade? Você tocou num ponto crucial, um ponto muito importante, um ponto muito controverso e, na realidade, é mito. É mito. Tá? A tireoide ou o hipotireoidismo, ele pode reter um pouco de líquido quando não tratado. Sim. Uma vez tratado, você pode culpar todas as outras coisas, menos a tireoide, tá certo? Então, o hormônio tiroidiano, ele não engorda de forma alguma. As pessoas que têm hipertireoidismo, elas emagrecem muito, elas consomem, elas perdem massa muscular, massa gordurosa. E com o tratamento,
o metabolismo normaliza, consequentemente ela volta a ter o peso que tinha anteriormente. Agora, ou hipo ou hipertratados, se a pessoa não faz atividade física, se a pessoa não faz uma dieta adequada, não segue uma mudança de estilo de vida, e aí a depender da idade, da genética, e aí tem outros fatores, ela tende a ganhar peso, mas não pelo distúrbio tireoidiano. Então, é mito, tá? Essa história de que tratar a tireoide faz com que você engorde. Até com a tireoide, assim, né? Vamos falar até assim, né? Mesmo com a tireoide, é importante manter uma vida saudável, alimentação balanceada, atividade física, doutor? Tudo em medicina, na realidade, toda patologia, até os distúrbios de ansiedade que hoje em dia está sendo mais falado, está sendo falado de uma forma mais clara, né? Que como eu falo, o estigma do doente, o estigma do ansioso, né? Uma doença, é uma doença como outra qualquer. Então, o tratamento de tudo isso requer mudança de estilo de vida, que é muito fácil às vezes falar e é difícil a gente às vezes no cotidiano, por exemplo, seu cotidiano de repórter, com entrevistas, com pautas, com um monte de coisa, a gente tem que adequar a sua situação. Então é importante você ter uma rotina, acordar, tomar o seu café da manhã, fazer sua atividade física, procurar se alimentar a intervalos regulares, comer uma comida de qualidade boa, comida sem fritura, rica em fibra. Então, ter uma alimentação adequada, uma atividade física regular, uma qualidade de sono boa, um convívio social bom, né? Tudo isso faz parte de saúde. A OMS já diz, saúde é bem-estar físico, social e mental. Então, você tem que atrelar as três coisas para, em qualquer patologia, você ter êxito no tratamento. Doutor Arnaldo, para a gente finalizar, tem como prevenir esse mau funcionamento da tireoide? Tem. Primeiro, assim, identificar geneticamente, né? Se você já tem pessoas na família que têm problemas tireoidianos, então você vai ficar mais atento. E se você tem alguns desses sinais que a gente mencionou anteriormente, quer seja o do hipotireoidismo, quer seja o do hipertireoidismo, mesmo que seja outra causa, procurar um clínico e um endocrinologista para que possa fazer esse diagnóstico diferencial. E do mesmo jeito que tem o autoexame da mama, existe também o autoexame da tireoide, que também, assim, não é preciso gerar essa preocupação de ficar sempre olhando para o pescoço, né? Não. Se você perceber que tem algum abaulamento, que está mais doloroso nessa região aqui da topografia do pescoço, então é um alerta, com calma, procurar uma avaliação para que seja feito o diagnóstico e tratar de forma adequada. Muito bem, então ficam aí dicas excelentes quando a gente fala de tireoide, para você sempre estar muito bem atento e muito bem informado sobre esse assunto. Doutor, quer deixar algum contato aqui para o pessoal? Fique à vontade, tá? Se quiser. Não, na realidade, assim, eu sou da Uncisal, né? Eu sou da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, o que muito me orgulha, né? Eu trabalho com alunos, eu trabalho na área de docência e tanto é que saindo daqui eu vou fazer uma aula online com os alunos. E é isso, a gente trabalha no dia a dia atendendo os pacientes da endocrinologia. Eu agradeço. Atendendo os pacientes e informando a população. Informando a população, educando. O papel educativo em saúde é fundamental. Maravilhoso. Muito obrigada, Eu que agradeço pela sua disponibilidade, por estar aqui e vir aqui falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Espero que você tenha ficado aí muito antenado, tá? Em todas essas dicas. E sim, faça uso delas, comece a prestar atenção aí. Será que está tudo bem com a sua tireoide? Está tudo funcionando bem? De toda forma, é sempre importante, né, ali fazer aquela visita regular ao médico e ficar sempre observando como é que está o nosso corpo, como é que está o nosso organismo, como é que está também a nossa saúde mental. Tá joia? Vamos todo mundo se cuidar. Agora vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre maquiagem para iniciantes. Eu volto já já.